Tudo bem? Não estão acostumados a me ver aqui em vídeo, nem eu, inclusive. Preciso me ajeitar. Agora me lembrei, não estou me enxergando, mas vamos acreditar. Pensa quantas vezes eu já fiz esse vídeo. 159. Mas vamos lá. Por que eu resolvi fazer esse vídeo, né? Já que eu nunca faço. Talvez vocês não saibam, mas eu fiz uma live quarta-feira passada, convidada pela minha coach, Sabrina de Castro, maravilhosa por sinal, para falar sobre relacionamentos, rejeição, a raiz do divórcio, o quanto as rejeições podiam atrapalhar os relacionamentos. E isso é um assunto que eu gosto muito de falar, eu sempre converso com muita gente, troco muita ideia, leio muito, aplico muita coisa. E, na real, além das rejeições, casamentos, relacionamentos, comunicação, que eu acho que é um dos segredos, né, de ter um relacionamento saudável, enfim, a Sabrina me convidou e eu disse, Sabrina, da onde tu tirou que eu vou ficar fazendo live? Eu nem sei falar direito. Não. Aí de tanto falar, ela sempre me disse, Bruna, tu tem que fazer conteúdo disso, tu tem que conversar com as pessoas sobre isso, é tão legal te ouvir falar e tal. E aí até que eu disse, ok, vou fazer a live, vou me desafiar, né? Vamos lá, vamos quebrar mais essa crença. E fiz a live com ela, inclusive a live não ficou gravada, e aí ela vai botar depois, disponibilizar depois. E para minha surpresa, durante a live, algumas pessoas se manifestavam ali de dizer, nossa, que legal isso, nunca tinha pensado por esse lado. E cada vez que eu falo sobre isso, reforça para mim, eu gosto muito de falar, quando eu posso contribuir de alguma forma com alguém, que a pessoa pôs em prática e depois vai me contar, eu fico muito feliz de dizer, nossa, que legal, né? Deu certo para mim e vai dar certo para quem aplicar. Por que eu digo, né, essas técnicas? Porque a gente falou também do livro 5 Linguagens do Amor nessa live, que é esse livro aqui, que é maravilhoso, por sinal, e tem uma técnica. E algumas pessoas me chamaram no direct, me chamaram no WhatsApp, umas amigas que conhecia, para me perguntar que livro é esse e tal, não sei o quê. E aí eu disse assim, como assim, gente? É um livro. E aí depois eu fiz o processo inverso e disse, não, mas tudo bem eles não saberem, eu também não sabia até descobrir do livro. Porque é uma coisa tão boba, parece, né? Comunicação, saber as linguagens e saber como se comunicar, mas depois que a gente entende, começa a ser um negócio muito difícil, mas ao mesmo tempo transformador para as relações, sejam elas de casamento, de marido e mulher, de relacionamento com filho, com familiares, não importa qual relação, a gente pode aplicar 5 linguagens do amor. E aí eu pensei, nossa, por que não falar sobre isso? Até porque as pessoas me falaram, onde tá a live, eu não pude ver e tal. E eu disse assim, cara, eu vou gravar um vídeo. Até porque quando eu falo sobre isso, né, até então eu não gravava vídeo, mas quando eu falo sobre isso com os meus colegas, com as minhas amigas, reforça pra mim também, né? Do tipo assim, cara, será que eu tô fazendo ainda o que eu comecei lá no início? Porque tudo partiu, toda essa ideia de... Isso foi o cachorro. Toda essa ideia de procurar saber sobre comunicação no casamento veio do coach. Então eu comecei a ler muito sobre isso, a aplicar muitas coisas que eu lia, a ver a transformação no meu próprio casamento. E ao mesmo tempo é aquele negócio, né? Que nem quando a gente começa a treinar, que a gente quer contar para todo mundo que tá dando resultado, no casamento e a comunicação é a mesma coisa. É legal tu descobrir ou tu botar em prática uma técnica e dizer assim, nossa, isso melhorou demais o meu casamento. É possível ter um casamento legal em comunicação, tem técnica para isso. Tem que contar isso para todo mundo. E é óbvio que não é todo mundo que quer saber, mas eu espero que de alguma forma eu possa contribuir com o que aconteceu comigo, com a transformação que eu tive, e que isso sirva para alguém aí que possa aplicar e também ter essa transformação. Mas a ideia aqui é falar sobre uma história que tem no livro, que eu acho muito legal. Eu gosto muito de história. Eu acho que conecta e a gente consegue visualizar, né, um raciocínio. A história começa com um cara que encontra o Dr. Gary Chapman, que é o autor do livro, e faz uma pergunta muito interessante, na minha opinião, né? O que acontece com o amor depois do casamento? O que muda? Né? Porque parece que antes do casamento era uma coisa, agora depois do casamento é outra. O que acontece? E aí ele conta a história dele, tá? Ele diz que, eu até anotei aqui para não esquecer, ele diz que teve 3 casamentos. Aí ele conta, tive 3 casamentos.
O primeiro durou 10 anos, o segundo durou 3 anos e o último durou 6 anos. O primeiro, de 10 anos, a gente ficou 3 a 4 anos namorando, se conhecendo, casou e aí tudo mudou quando nasceu o filho. A minha mulher já não me dava mais atenção, só queria saber do filho, 24 horas com aquele bebê, pra cima e pra baixo com aquele bebê. Eu falava pra ela, olha só, a gente precisa ter o nosso momento, tu só quer ficar com essa criança, não dá mais bola pra mim. E ela ao mesmo tempo dizia assim, olha só, eu acabei de parir, eu preciso da atenção, eu sou babá 24 horas por dia, isso cansa, tu precisa me entender e não me cobrar. E aí o negócio foi degringolando, a comunicação foi se perdendo e eles chegaram à conclusão que acabou o amor, vamos nos separar. A segunda, ele foi muito rápido, eles namoraram por 6 meses e já casaram. E aí já começou a dar errado lá na lua de mel. Na lua de mel a mulher só reclamava, só incomodava, virou uma guerra. Aí o terceiro casamento. No terceiro casamento eu achei que ia dar certo. Ele disse, né? No terceiro casamento era uma mulher compreensiva, otimista. Nos primeiros anos ali de relacionamento a gente super se conectava. Aí a gente casou, eu tinha orgulho de ser marido dela, eu dizia isso pra ela, mas as coisas foram se perdendo. Em algum momento ela começou a ficar negativa, ela já não era mais aquela mulher otimista de antes. Ela já começou a reclamar de coisas bobas, do tipo, tu não leva o lixo pra fora, tu deixa a toalha em cima da cama, tu não me ajuda em casa. Chegou num ponto que até dizer que eu tava traindo ela disse, e aí eu entendi que, cara, perdeu-se novamente a comunicação e o amor acabou. E vamos nos separar, e se separou. Mas ele botava fé que ia dar certo. Aí ele disse assim, o que acontece? Ele foi fazendo perguntas em sequência e perguntas que fazem muito sentido, que inclusive eu lá num tempo atrás, para quem não sabe, eu me casei com o Michel aos 18 anos, então nós somos casados há mais de 20 anos, vamos fazer 22 anos esse ano. E chegou um momento que eu me fiz essas perguntas, né? Cara, não tá mais igual, né? O que houve? O que mudou? Não tem mais aquela mesma atração, aquela mesma paixão, aquela mesma comunicação, aquela química, né? E aí ele fez as perguntas e eu levei para mim também, né? O que acontece com o amor depois do casamento? A minha experiência comum, é normal ter 3 casamentos e não dar certo em nenhum? Será que aqueles que não se divorciam, né? Aqueles que veem que tá ruim, que caiu na rotina, como muitos falam, será que eles continuam num casamento sem graça, morno, né? Aprendem a viver com aquele vazio? Ou será que tem algum segredo que dá para manter o amor vivo durante o casamento, né? Depois do casamento? E o Dr. Chapman diz que o segredo é comunicação. Mas antes de chegar revelar o segredo que ele diz, a gente começa a perceber que não tá bom. E aí a gente começa a perguntar para as pessoas na volta, principalmente para as pessoas que são casadas, que têm um relacionamento, amigos, família, mãe, tias, que é o que eu fiz também lá na minha época, em que o meu casamento não tava ruim, mas também não tava bom, tava meio sem graça, tava meio estranho. Um entrava e ia para um lado, outro ia para o outro, e ficava aquela rotina. E eu comecei a perguntar para as pessoas, né, assim, é assim também na tua casa? Acontece a mesma coisa? E as pessoas diziam assim, sim, Bruno, é assim mesmo. Aceita que é isso que tem, a rotina chega para todo mundo, acontece mesmo, não tem o que fazer, é isso que a gente tem e segue a tua vida assim. E aí eu pensando, não pode ser, gente, não é possível, né, que não tenha algo a se fazer, nós somos as mesmas pessoas. E aí entra o segredo do Dr. Gary Chapman, né, das 5 linguagens do amor. Ele diz que a comunicação depois do casamento faz toda a diferença. E por que a gente começa a perceber coisas diferentes, comunicação meio estranha, desalinhado? Ele traz um exemplo muito bom, que ele diz assim, pense em 2 pessoas que decidiram viver juntas agora. São pessoas diferentes, com criações diferentes, com pais diferentes, com vivências diferentes. Não dá pra gente ter a mesma percepção das coisas dentro do casamento, principalmente quando surgem as primeiras situações a serem resolvidas. As primeiras, né,
Tu estima que vou me comportar de tal forma, mas depois quando a situação vem, talvez mude, porque eu tenho outra visão sobre ela agora. Enfim, como somos pessoas diferentes e talvez vamos tomar atitudes diferentes em cima das coisas, surgem os primeiros conflitos. E muitas vezes as pessoas não falam o que estão sentindo ou, né, se expressam de formas diferentes uns para os outros, o que acaba deixando a comunicação truncada, travada, esquisita. Ele dá um exemplo também muito legal, que ele fala assim, é como se estivesse falando, e eu já pensei nisso também, né, botando na prática, quando um tá falando uma língua e o outro tá falando outra. A gente até consegue se entender um pouco ali, né, um falando português, o outro falando inglês. Mas chega uma hora que tu não consegue entender muito bem, e aí tu larga de mão aquilo. O problema de comunicação no casamento é muito parecido, porque parece que um tá falando português e o outro tá falando inglês. A gente não se entende, por mais que a gente tenha boas intenções e gostaria de se comunicar, aquele negócio não vai pra frente. E aí que a gente começa a pensar, né? Será que então não me ama mais? Será que acabou? Será que eu vou buscar outra pessoa que vai ser diferente? Ou será que tem uma solução? E pro autor do livro, a solução são as 5 linguagens do amor. Ele diz que as pessoas, ele conseguiu mapear que as pessoas têm 5 principais linguagens do amor. Aliás, os relacionamentos têm, né? Que as pessoas têm linguagens diferentes. É como se eu falasse que eu te amo, mas o outro não entendesse dessa forma, porque a forma dele se sentir amado é diferente do que tu tá fazendo. Parece difícil, mas não é, tá? Vamos dar um exemplo aqui, que pra mim foi muito interessante, né? Nem vou falar de casamento agora, mas depois a gente pode associar. A minha mãe, que já convive comigo há muito tempo, a gente foi pra um feriado na praia, e eu como ovos de manhã. Então, levanto de manhã, vou fazer o meu ovo, que varia muito pouco, e tomo meu café preto com ovo. Tá, fui fazer, como faço todas as manhãs, e a minha mãe levanta cedo, estava sentada na mesa. Comecei a fazer o meu ovo na cozinha, onde eu enxergava ela. E quando eu selecionei ali 2 ovos, eu disse assim, ô mãe, tu quer ovo também? Vou fazer aqui pra mim, tu quer? E aí ela disse, chocada, ela assim, tu vai fazer um ovo pra mim? E aí eu disse, sim, eu já vou fazer pra mim, já posso fazer pra ti, se tu quiser. E ela assim, eu quero. Tá. Assim como eu fiz pra mim, fiz pra ela. Aí servi um café e perguntei, mãe, quer um café também? E ela, de novo, chocadíssima, sim, tu vai fazer um café pra mim? E eu disse, sim, eu já ia servir pra mim, sirvo pra ti também? Tipo, não tava achando aquilo nada demais. Eu quero. Muito bem. Peguei os 2 pratos de ovo, deixei em cima da mesa, peguei as 2 xícaras de café, coloquei em cima da mesa e sentei para tomar café da manhã com a minha mãe. Ela me olhou, quase com os olhos cheios d'água, e disse assim, nunca ninguém faz café para mim. Muito obrigada, eu tô me sentindo muito amada. Na hora, eu disse assim, cara, a linguagem dela é atos de serviço, porque tem uma linguagem no livro que é atos de serviço, é alguém fazer algo pra ti, algo da casa, algo de, sei lá, cozinhar, coisas desse tipo. E aí eu lembrei do livro na hora, e aí eu disse, que bom que tu tá te sentindo amada, porque de fato eu te amo muito. Só que naquele dia, a minha mãe ficou tão feliz, ela contou pra todo mundo que eu fiz o ovo. Ela, inclusive, né, pra minha irmã, tu viu? A Bruna fez um ovo pra mim. E surgiu mais um assunto, não, porque ela fez um ovo e um café pra mim. Ela se sentiu tão amada. E eu nem sabia que aquilo podia fazer tanta diferença pra ela. Se eu soubesse antes, eu já teria feito aquilo todos os dias pra minha mãe, né? Porque eu, como filha, que filho não quer ver a sua mãe mais feliz? E se é assim que ela gosta. Bruna, mas tu podia falar pra ela que tu ama ela, né? Falar, olhar no olho e dizer, Bruna, mãe, eu te amo. Ou tu podia escrever um bilhetinho dizendo que ama. Ou tu podia falar pras pessoas o quanto ela é maravilhosa e o quanto ela é boa mãe e também serviria. Sim, serviria, eu também estaria validando, mas ela não ia se sentir tão amada quanto ela se sentiu quando eu fiz o ovo, e eu nem falei que eu amava ela. Então, levem esse exemplo pro casamento, pro relacionamento, pro dia a dia. O quanto o outro pode se sentir amado com pequenas ações, que no meu caso era o ovo ali, né? Eu já ia fazer pra mim, tô fazendo pra ela,
e era uma coisa que eu não costumava fazer e que ela se sentiu amada, seja para o marido, para a mulher, para, enfim, né, qualquer relação, mas aqui a gente está falando de marido e mulher. O quanto isso é poderoso, eu fazer com que o outro se sinta amado porque eu usei a linguagem de amor dele, a comunicação que ele se sente amado. Não é falando, não é escrevendo, não é ficando junto, é fazendo algo por ele. Que podia ter sido assim, a minha mãe sempre lava a louça, o meu marido sempre lava a louça, a minha esposa sempre lava a louça. Hoje eu vou lavar a louça para ti. Porque não é, né? Dentro daquele casamento não tá combinado que o marido lava, e sim é sempre uma obrigação da mulher. Ela tomou essa obrigação para ela. Então fazer no lugar do outro. O outro se sente amado com atos de serviço, seja cozinhar, limpar a casa, arrumar o quarto, arrumar uma cama, coisas pequenas, manter o quarto organizado, porque de repente ela tá sempre organizando no nosso lugar. Então trabalhar em cima do que é importante para o outro. Até porque depois ele fala sobre o tanque de amor, e isso é assunto para um outro vídeo. Todo mundo tem um tanque de amor. Se esse tanque tá cheio, se a pessoa tá se sentindo amada diante da linguagem que ela tem, ela vai ficar tão feliz, tão satisfeita, tão emocionada que tu tá fazendo aquilo por ela, que ela vai querer te retribuir. Uma pessoa amada, né, que se sente amada, ela vai querer amar o outro. É quase que natural. Uma pessoa que não está se sentindo amada, automaticamente, não é que ela não queira amar o outro, mas ela não está se sentindo amada. Como é que ela vai amar alguém, né? Eu dou o que eu tenho. Então, por isso que eu acho isso tão transformador, né? Eu poder mostrar a minha intenção através de algo, de uma comunicação que faça sentido para o outro. E já que eu falei do atos de serviço, né? Que é uma das linguagens do amor, são 5. A primeira pode ser atos de serviço, que é fazer algo por alguém, né? No lugar de alguém, um serviço, seja ele grande ou pequeno. E que tem a ver com servir, né? Servir para a pessoa. Que pode ser tu ou pode ser contratando alguém para fazer diante de que ela não vai precisar fazer. Depois presentes. E presentes não tem a ver com nada caro, né? Meu Deus, então vou à falência. Não é isso. Não precisa ser caro. É o ato de pensar em comprar alguma coisa, ou de escrever um bilhetinho, ou de pegar uma rosinha no meio da rua, né? Uma coisinha que eu lembrei de alguém e entregar para o outro. É algo material, vamos dizer assim, né? A linguagem do outro é presente e ela vai se sentir muito amada. Se for uma coisa de valor, vai ser ótimo. Se for uma coisa muito simples, vai ser ótimo também. É a intenção de dar um presente porque eu lembrei daquela pessoa. O próximo pode ser tempo de qualidade. É tirar um tempo para ficar com a pessoa. Ficar dando atenção, ficar fazendo algo que ela goste. Algo que seja prazeroso para ela. Então, seja ver um filme, seja ir tomar um café, seja passear no shopping, seja correr no parque, seja fazer um treino, qualquer coisa que eu passe um tempo com ela fazendo uma coisa que ela goste. Então, atos de serviço, presentes, tempo de qualidade, toque físico, que inclusive é do meu marido, que é pegar na pessoa, dar um beijinho no meio do dia, chegar e dar um abraço, pegar na mão na hora que sai, né, pra passear na rua. Parece bobo, mas tem muita gente que... Eu era uma, que eu saía e eu não pegava na mão, não precisava, não gostava, não tinha necessidade pra mim, não era importante, mas pro Michel era muito. Então, se eu saio e pego na mão dele, ele fica muito feliz. Se eu saio e pego no braço, ele fica muito feliz. Se eu chego e dou um beijo, se eu saio e dou um beijo, ele fica muito feliz, ele se sente muito amado. Então, de novo. Então, vamos lá. Atos de serviço, presentes, tempo de qualidade, toque físico e, por último, palavras de afirmação, que é falar. Não adianta, para quem é palavras de afirmação, não adianta eu fazer uma janta, não adianta eu dar um presente, não adianta eu pegar na mão. Eu tenho que falar. Tu é um marido maravilhoso. Tu me faz muito feliz. Tu é um pai excelente. Tu é um excelente empresário. A pessoa precisa ouvir, porque é palavras de afirmação. Tu precisa afirmar para ela o que ela vai se sentir valorizada através da palavra, que muita gente esquece, né? Tipo assim, eu já ouvi muita gente falar assim, inclusive para familiares próximos como mãe, filho. Eu não preciso falar para a pessoa que eu amo ela já sabe, precisa. Porque se a linguagem dela é palavras de afirmação, só dar um abraço e um beijo, ela não vai se sentir amada, porque ela precisa ouvir.
Enquanto o toque físico, se tu dá um abraço e um beijo, já é o suficiente, tu não precisa nem falar. Então, assim, saber de tudo isso transformou o meu casamento, transforma qualquer relação, porque eu uso isso pra tudo. Eu usei com meu filho, eu uso com a minha mãe, eu uso com as pessoas próximas. E eu tento o tempo inteiro adaptar, porque cada pessoa normalmente tem duas linguagens de amor. Uma que predomina e uma secundária. Então, nós não temos todas, né? Nós temos duas que predominam. Então, pensem assim, se a minha linguagem de amor é toque físico, a minha primeira é toque físico e a do meu marido é a última, para ele não é importante. E ele vai até ter que se organizar para fazer, porque como para ele não é importante, acaba que ele não lembra. Mas sabendo que para mim é importante, fazendo para mim, vendo o quanto eu me sinto amada, eu vou estar tão feliz e tão realizada como esposa dele que eu vou querer ver ele feliz também. E aí eu vou aprender. E tudo isso é desenvolvimento. A gente busca saber sobre isso, né? A gente quer fazer o outro feliz. Para mim, casamento é isso. É estar num relacionamento para fazer o outro feliz. E quando o outro tá feliz, automaticamente ele vai querer nos fazer feliz. Porque o amado ama, né? É natural. Então adoro falar sobre isso. Pretendo fazer mais vídeos, espero ter ajudado de alguma forma com esse conteúdo que para mim é enriquecedor e faça um teste. Inclusive, se a gente não sabe qual é a linguagem do amor do outro, a gente faz as 5. Mas eu vou fazer próximos vídeos falando de todos juntos, né? Explicando um a um, falando sobre o que eu fiz e o quanto isso foi legal para mim, para o Michel, para o Bruno, para a família toda. Certo? Um beijo, até o próximo vídeo.